nós temos em 2022 um cenário eleitoral marcado por enorme, digamos assim, conflitualidade, né? Por situações que transbordam de um conflito político-ideológico, quer dizer, do conflito entre interpretações sobre a realidade, entre projetos para o que deve vir a ser a nossa realidade política, econômica e social. Nós temos situações que transbordam desse debate absolutamente importante, necessário, até para a constituição das sociedades democráticas, tem transbordado para situações de violência física e simbólica, digamos, né? Fisicamente, nós temos casos vários e se repetindo, né, de violência que vai desde a tentativa de agressões até a realização dessas agressões e morte, assassinato de pessoas, né? Nós tivemos agora recentemente em Angra dos Reis uma moça que, fazendo crítica ao senhor presidente da República, foi agredida por um indivíduo que se identificava com o presidente da República politicamente e agia ali dizendo estar inspirado por ele. Essas são situações que têm se reproduzido e elas são, digamos assim, um termômetro, né? Elas indicam a temperatura da política no país. Ora, o momento eleitoral, ele é fundamental para todos nós pelo fato de que ele envolve, primeiro, esse grande debate, né? Se costuma identificar a eleição com a festa da democracia, com a apoteose da democracia, e, no entanto, esse ano nós estamos vivendo uma situação em que a alegria e a apoteose são precedidas pelo medo, né? Pelo medo de manifestações públicas, porque essas podem redundar. Se alguém se manifesta, por exemplo, defensor da candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva, que é o que concorre diretamente com o senhor presidente da República, essa pessoa pode ser vítima de uma agressão. Essa circunstância é o oposto do que uma democracia deve alimentar. Quer dizer, como é que nós podemos viver numa democracia com medo? Como é que nós podemos viver numa democracia fazendo autocensura? E o medo e a autocensura bastante justificáveis pelo fato de que há pessoas, e às vezes grupos, que estão animados pela violência, quer dizer, que entendem que a violência é sim uma prática legítima e que pode ser usada para combater aqueles que se opõem a determinadas posições, que têm interpretações diferentes sobre a realidade e que têm projetos de sociedade distintos. Quer dizer, nesse cenário extremamente conflituoso, complexo, difícil, mas no momento que deveria ser de alegria e apoteose, é que me parece que todos nós devemos, indivíduos, instituições políticas, partidárias, sindicatos, assim como o Ministério Público, não é? A Justiça Federal, Estadual e Municipal e estadual, todos devemos estar muito atentos para, primeiro, evitar ao máximo situações em que percebamos que esse tipo de atitude violenta pode ter livre curso. Segundo, para que haja a coerção dessas iniciativas violentas, sejam elas verbais, sejam elas físicas, né? Portanto, as forças responsáveis pela garantia da segurança dos cidadãos e das cidadãs, as forças públicas, devem estar muito atentas para que não se permita que esse tipo de coisa aconteça. E aí há mais um ingrediente, que é o fato de que alguns setores alimentam a possibilidade de promover tumultos, né, diante do eventual revés da eleição de um candidato. Né? Quer dizer, essa possibilidade vem sendo anunciada há meses pelo senhor presidente da República, de não aceitar resultado de eleição, né, de desafiar a Justiça Federal, de a todo tempo desobedecer também determinadas
determinados preceitos do jogo democrático. Então é muito importante atentarmos para isso. Primeiro, evitar a violência. E segundo, estarmos atentos para as possibilidades de tumulto, né? Quer dizer, as tentativas de criar situações que levem o pleito a uma situação dramática. É preciso combater esse tipo de iniciativa, é preciso estar muito atento e, portanto, é necessário que entendamos todas essas atitudes de combate e de atenção são parte do processo de afirmação democrática, são parte do processo de expansão das possibilidades de nós vivermos numa sociedade livre, igualitária, em que as pessoas respeitem ou alimentem consigo a luta pela justiça. Professor, é uma dúvida aqui, como, né, assim, como combater, né, se nós já vivemos num ambiente tão delicado assim em relação ao nosso posicionamento, né? Como combater ali no momento em que identificar uma irregularidade sem que isso se torne uma confusão? Jane, primeiro, me parece que é o seguinte, em muitos casos, as pessoas tomam a iniciativa de elas mesmas enfrentarem, digamos, indivíduos que queiram, eventualmente, promover o tumulto ou tentar, né, operar violentamente contra outros. Eu acho que o primeiro passo é procurar as instituições que têm a responsabilidade de fazer isso. Então, policiais que estejam envolvidos no pleito, né, que devem cumprir seu papel, o Ministério Público, os agentes da justiça eleitoral dentro dos lugares de eleição. Agora, por outro lado, isso não basta. O papel dos meios de comunicação, desse ponto de vista, também é fundamental. Então, uma rede de comunicação que permita que denúncias sejam feitas, né, e que averiguações também ocorram. E acho que, em terceiro lugar, então, em primeiro lugar, é deixar que as instituições cumpram seus papéis. Cobrar das instituições que cumpram seus papéis no quadro de conflito desse processo eleitoral. Em segundo, é estar muito atento para provocações e não entrar nas provocações. Né? Quer dizer, de fato, assumir que a situação não é normal, né? Em que há setores da sociedade extremamente animados por atos violentos, pela possibilidade, pelo menos, desses atos, e buscar resolvê-los dentro do quadro legal. É óbvio que isso envolve também solidariedade das pessoas, quer dizer, todas aquelas pessoas que discordam disso, votem em quem quiserem votar, mas todas que não concordam com práticas violentas, sejam elas físicas ou verbais, devem se solidarizar com aquelas que estejam sendo objeto, né, ou que possam vir a ser objeto de violência. Porque é inaceitável que nós, a essa altura, não é, da nossa vida social, num país que lutou tantos anos contra a ditadura, num país que fez da liberdade política uma das principais bandeiras, não é, da passagem dos anos do século XIX para o século XX, viva e permita, diante de ameaças de grupos que querem retomar perspectivas autoritárias, não é, negando, calando aqueles setores que têm posições, interpretações distintas das suas. Professor Marcelo Seráfico, muito obrigado pela participação. É claro que a gente apela para o bom senso das pessoas, apela para o respeito mútuo entre as pessoas, sejam elas de pensamentos iguais ou diferentes, né? Principalmente diferentes, porque é aí que mora o perigo, a animosidade, e é claro que a gente cobra das autoridades que cumpram o seu papel, das instituições que cumpram o seu papel, não só de fiscalização, mas de educação também, para que tenhamos sempre um processo eleitoral de muito respeito e de muita tranquilidade, né? Para que as ideias, essas sim, possam ser, digamos assim, o local de embate, de discussão. Acho que não é legal usar a palavra embate, mas de troca de conhecimento entre as pessoas mesmas que pensam diferente. Muito obrigado, professor. Eu gostei muito do que ele falou sobre a questão, rapidinho, professor, sobre essa questão de não cair na provocação. Né? Não cair na provocação, esse é o ponto. Não cair na provocação do outro, né? Se ele está cometendo um crime, você vai ali cair na provocação dele, vai acabar cometendo um outro crime,
né, exatamente procurar as autoridades, como o professor Marcelo bem falou aqui para a gente. Muito obrigado, viu? Obrigado, Jenny, Rafael e a todos os ouvintes. Na próxima semana, segunda-feira, nós já nos falaremos depois do pleito, né? Então eu espero que todos cheguemos bem lá e que, contrariamente do que eu disse, nós vivamos um processo realmente de muita alegria e que seja apoteótico no final, não é? Então, muita segurança, muita saúde a todos e militemos pela democracia e pela paz. Um grande abraço.